Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Pedro Renan, sou treinador e aqui nesse canal eu sempre trago dicas para que vocês possam ter resultado na parte estética, utilizando a musculação como meio para você obter resultado, tá ok? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito polêmico. Nós vamos falar sobre recomposição corporal. Você já subiu em uma balança durante um processo de emagrecimento, você está fazendo tudo certo, sobe na balança e olha lá que o seu peso não está baixando, pelo contrário, ele está aumentando. Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar o porquê isso acontece. E aí você vai ficar despreocupado, que isso faz parte, isso é normal do processo. Tá ok? Antes de começar o vídeo, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui se você já passou por esse processo, tá ok? Então vamos lá para o vídeo, roda a vinheta. Então vamos lá, turma. Será que é possível você tirar gordura e colocar músculo no seu corpo? Vou explicar como é que funciona, mas antes eu queria trazer um estudo para você, esse que vai aparecer aqui. Ele buscou justamente isso. Tentou buscar vários estudos para saber se é possível induzir a recomposição corporal, fazer isso de propósito. E aí todos os estudos que eles trouxeram, os participantes desse estudo tiveram sim resultados de recomposição corporal. Mas o que é interessante é o que foi observado, o que esses participantes tiveram que fazer para poder melhorar a composição corporal, ganhar massa muscular e perder gordura. Primeira coisa que foi em comum foi a quantidade de proteínas. Então, eles tiveram a preocupação de calcular a quantidade de proteínas correta para que eles pudessem construir tecido muscular. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi a dieta precisava ter um déficit calórico. Então, no final do dia, o indivíduo ele precisaria ter gastado mais caloria do que consumido. E terceiro ponto, eles precisavam estar introduzidos em programas de exercício físico de moderada a alta intensidade. Então, eles treinavam bem, eram participantes bem treinados. Então, esses três pontos, na conclusão do estudo, foi observado que teve uma mudança na composição corporal. Os indivíduos ganharam massa muscular e perderam gordura ao mesmo tempo. E por que essas três coisas elas são importantes, turma? Quando você começa um processo de emagrecimento, a gente precisa pensar que o seu corpo ele precisa de algumas regrinhas. Você precisa identificar o quanto você vai precisar consumir, o quanto você vai precisar gastar e, além disso, você precisa nutrir o seu corpo para que ele possa desenvolver massa muscular. Turma, o nosso corpo ele está o tempo todo construindo e desconstruindo tecido, construindo e desconstruindo tecido, acumulando, tirando do acúmulo e utilizando. Então, o corpo fica fazendo esses processos durante todo o dia e esses processos acontecem ao mesmo tempo. No final do dia, o que vai determinar é o que você fez mais. Por exemplo, se no final do dia você passou o dia todo construindo e desconstruindo, mas se no final do dia o seu saldo é positivo para a construção muscular, então no final do dia você tem um saldo positivo de músculo. Se você passa o dia todo construindo e desconstruindo, só que no final do dia você desconstruiu mais tecido muscular, você catabolizou, você perdeu massa muscular. E assim funciona para a gordura. Se você está ali o dia todo acumulando gordura, tirando gordura para utilizar como fonte de energia, só que no final do dia você mais acumulou do que retirou, você vai ganhar peso porque você está acumulando tecido adiposo. Tá ok? Mesma coisa ao contrário. Se você, no final do dia, o seu corpo precisa tirar mais gordura para poder utilizar porque está faltando, no final do dia você vai perder peso porque você gastou mais calorias, o seu corpo precisou utilizar isso e ele tirou da gordura. Tá ok? Então sempre o que vai determinar é o final do dia, se você teve um balanço negativo ou positivo. E quando a gente passa por um processo de recomposição corporal, primeira coisa você precisa, sim, estar dentro de um programa de treinamento. Você precisa ter uma orientação para que você possa atingir a intensidade correta de acordo para o seu nível.
Tá ok? Então você não pode negligenciar o exercício. O exercício precisa ter a dose correta para você poder ter resultado. Já abrindo um parênteses, se você quiser o meu acompanhamento aqui embaixo, você vai ter o link onde você vai ter acesso à minha consultoria online e lá também vai ter a possibilidade de você ter a minha consultoria online de treino e dieta com a nutricionista do time, tá ok? Voltando do vídeo. Depois que você tem um treinamento organizado, estruturado, para você ter esse resultado, você precisa ter um equilíbrio da sua alimentação. Então, a primeira coisa que o nutricionista vai fazer é organizar os macros e os micronutrientes. Então, você vai precisar consumir a quantidade correta de carboidrato, de proteína, de gordura, de minerais. Para quê? Para você ter um corpo funcionando muito bem e para que no final do dia você tenha, primeiro, o déficit calórico, que é o que vai fazer você diminuir gordura, e assim o corpo vai poder tirar da reserva, mas também você precisa ter uma quantidade de proteína suficiente para que, com o estímulo da musculação, você possa ter um ambiente ali propício para você poder ter hipertrofia, construção de tecido. Então você precisa ter déficit, mas ao mesmo tempo você precisa manter o seu corpo funcionando normalmente. Quando você tem essas três coisas ajustadas, o treino, o déficit e o consumo correto dos macronutrientes, e como o estudo mostrou, a proteína é muito importante nesse papel, você tem sim a recomposição corporal. Você vai começar a perder medida, você vai começar a mudar o seu corpo, porém, quando você sobe na balança, o seu peso muitas vezes é o mesmo. Porém, a composição do seu corpo, o que é composto do seu corpo é totalmente diferente. Então, se você está passando por esse processo, é super normal. Muitas vezes as pessoas acabam desistindo de continuar o processo, porque às vezes elas estão tão focadas na balança e não vê a balança diminuir, mas não se preocupe, é um processo. Isso acontece principalmente quem é iniciante, porém, depois de um certo período você vai começar a perceber o seu peso diminuir, 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 só que aí ele vai estabilizar. Quando a gente começa a trabalhar com indivíduos ali com nível de treinamento mais alto, com um longo tempo de dieta, aí você já começa a ter as manobras mais específicas. Então, muitas vezes, quando o indivíduo está naquele momento onde é para melhorar pequenas coisas, aí sim você precisa de uma manobra mais agressiva. Porém, essas manobras elas precisam ser por um curto período de tempo. Isso acontece muito no fisiculturismo. Então, chega um ponto que você tem dois divisores de água. O cutting, que é onde você tem uma restrição muito grande de calorias para que você possa perder principalmente aquelas gorduras localizadas. Porém, depois você precisa ter uma fase de bulking, que é a fase de construção, que você vai subir as calorias aos poucos, porém tentando não ganhar gordura ou ganhar gordura o mínimo possível. Então essas estratégias elas já são mais nos indivíduos mais avançados. Quem é iniciante ainda não precisa passar por essas manobras, tá? Então, o que você precisa se preocupar é em ter uma alimentação que no final do dia você tenha déficit, que você consiga os nutrientes para que o seu corpo possa se manter nutrido e que ele possa construir tecido muscular e se preocupar com treinamento. A alimentação ela precisa te dar a base para que você consiga treinar, performar e aí sim você vai passar por esse processo de recomposição corporal. Quando você chegar em níveis intermediários ou avançados, aí sim você já começa a pensar em outras estratégias para fazer com que o seu corpo continue melhorando. Porque é normal chegar um período que o corpo ele vai estabilizar e aí você precisa de outras manobras, trocar de treino, trocar de dieta para que você possa continuar evoluindo. Então é isso, turma. Espero que eu tenha tirado suas dúvidas. Não se preocupe, é um processo normal. O importante é você não desistir. Comenta aqui se você já desistiu do processo de emagrecimento por não ver a balança diminuir. E se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas, para que a gente possa levar essas informações para o maior número de pessoas, tá ok? Um grande abraço. Comenta aqui também, turma, o que vocês querem ver aqui no canal, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.